Olá, outro dia eu estava conversando com um amigo e ele fez um comentário bem interessante. Ele disse que não tinha inimigos. E eu fiquei pensando naquilo, no primeiro momento achei interessante, achei bacana. É muito bom, né, a gente poder ir para casa no final de um dia, colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, com aquela sensação de que realmente não temos inimigos, só temos amigos. Porém, as coisas não são bem assim. Porque quando a gente vai para a Bíblia, para as Escrituras Sagradas, nós vemos que todo ser humano, independente da sua religião, da sua crença ou não em Deus, ele tem três inimigos básicos. E esses inimigos, à luz da Bíblia, são o mundo, a carne e o diabo. Por mundo, você precisa entender esse sistema de valores ou de ausência de valores que está posto aí, que eu não preciso gastar tempo falando sobre isso. Basta você ligar a TV, a internet, os programas de TV, os filmes, né? Enfim, tudo isso aí mostra pra gente que existe um sistema caído ante Deus que age contra nós, é um verdadeiro inimigo. Mas a Bíblia também diz que a nossa própria carne, que é a nossa natureza humana, caída, adâmica, pecaminosa, também se constitui um forte inimigo. O apóstolo Paulo vai dizer que o bem que ele gostaria de fazer, ele não conseguia realizar, mas o mal que ele não queria era esse que prevalecia na sua vida. E aí fica evidente, fica claro, flagrante o fato de que a nossa natureza humana, caída, pecaminosa, também se constitui muitas vezes um grande inimigo nosso. Mas existe um terceiro inimigo que a Bíblia diz que é o próprio diabo, Satanás, o adversário, aquele que não descansa enquanto não consegue destruir, que é o seu papel maior. A Bíblia diz que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E a quem que ele veio, ou contra quem ele veio fazer isso? Contra aqueles que não têm Jesus como seu Salvador, que não se renderam a Cristo, que não têm o Espírito Santo de Deus, que não são guiados, norteados, influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que contra os eleitos de Deus, o diabo não pode contra a vida desses, mas ele se constitui um inimigo da raça humana. E ele, na sua astúcia, na sua ação no mundo, na história, é interessante porque ele é um ser que vive para deturpar, para gerar dúvida, gerar algum nível de deturpação nas coisas que Deus criou perfeitamente. Vou dar um exemplo para você, ou alguns exemplos. A Bíblia diz que Deus lá no início virou para o homem, para a mulher, o primeiro casal, e disse que eles poderiam comer de todas as árvores que estavam no jardim, exceto uma, aquela que se encontrava no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é interessante porque se você for parar para analisar, você vai perceber que as permissões de Deus eram muito maiores do que as suas proibições ou a sua proibição. Eles poderiam comer de todos os frutos, de todas as árvores, exceto de uma. Só que o diabo vai seduzir Eva e o Adão, consequentemente, dando a entender para eles que eles não podiam comer de nenhum fruto, ou seja, que Deus era um castrador, que Deus era um estraga-prazeres, que as proibições de Deus eram maiores do que as suas permissões. E aí fica evidente para nós nas Escrituras Sagradas que as permissões de Deus são muito maiores, mas o diabo, o adversário, o enganador, o inimigo, ele vai tentar provar para as pessoas, pintar um quadro a respeito de Deus como sendo Deus esse castrador, esse limitador, esse estraga-prazeres. Mas não para por aí. Uma outra astúcia de Satanás, do diabo, é tentar fazer com que o coração do homem se encha de dúvidas a respeito do amor e da bondade de Deus. Jesus havia acabado de ser batizado. O texto no Evangelho vai dizer que o Pai vai dizer: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer.
E Jesus imediatamente é levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser provado, porque depois da sua provação, ele começaria o seu ministério público. E lá no deserto, no meio da provação, o tentador entra. E a pergunta, a sugestão que ele vai fazer para Jesus é a seguinte: se tu és o Filho de Deus, olha a condição, olha o se. Ele vai tentar jogar dúvida, colocar dúvida no coração do nosso Salvador, do nosso Senhor. Se tu és o Filho de Deus, mas Jesus tinha acabado de ouvir do Pai: tu és o meu Filho em quem eu tenho prazer. Perceba que uma das estratégias de Satanás é colocar dúvida no seu coração a respeito da sua filiação, a respeito do amor de Deus por você, a respeito do cuidado de Deus com a sua vida. Então, como você pode ver, muitas são as astúcias do diabo. Existe um texto no Novo Testamento interessante. O próprio Jesus estava indo para a cruz, era a sua missão, era o seu destino final, por assim dizer, aqui na terra. E aí Pedro vai dizer para ele: de modo algum, Senhor, de maneira alguma, eu não permitirei que o Senhor faça isso. E aí Jesus repreende Pedro, chamando Pedro de Satanás, de diabo, porque Pedro estava sendo usado pelo inimigo para que o propósito de Jesus não fosse cumprido ou não se cumprisse. Perceba que muitas vezes o inimigo, ele usa pessoas para nos desviar do propósito de Deus. Então, nós temos o mundo, esse sistema de valores caído, esse sistema de ausência de valores, se você preferir assim, esse sistema caído que está aí batalhando contra a nossa vida. A nossa própria carne é um segundo inimigo, e o diabo, Satanás, que deturpa, tenta gerar dúvida e tenta provar que Deus não é amor, graça e misericórdia, como a palavra diz. Então, fique ligado, fique esperto. Foi por isso que Jesus mandou você vigiar e orar, para que você não incorra nesses erros, não incorra nessas esparrelas do mundo da carne e do diabo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.